Fala pessoal, tudo bem? E vamos lá para mais um vídeo. Aí faz tempo que eu não posto nada aqui, mas queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre o carro, né? Que eu compartilhei com vocês faz pouco tempo, né? Que é o Jeep Compass, que eu tô com ele agora, né? Então vou falar algumas informações depois de um tempinho aí que eu já tô andando com ele. Não liga não que aqui, na câmera desse lado aqui, tem uma marquinha porque trincou a tela e pegou bem em cima da câmera frontal. Então estamos aqui com o Jeep Compass, né? Que nem eu compartilhei com vocês na época, né? Quando eu comprei esse carro aqui, ele estava com um pouco acima de 28 mil quilômetros. E hoje ele está com... Vamos ver aqui. Está com 30.951 quilômetros. Então vou falar um pouquinho dessa minha percepção aí, né? Então dá pra ver que eu andei um pouquinho com ele, né? Não é nada absurdo, mas pelo tempo que eu já tô andando, então dá pra gente ter um pouquinho de uma percepção interessante do carro, né? Inclusive, esses dias aqui uma pessoa me perguntou sobre o Jeep Compass, né? Que ele tem o Renegade, né? A versão S do Renegade. E ele tá pensando sim em partir para uma versão top também do Jeep Compass, né? Só que a versão T270. Então vamos lá. No caso esse aqui é diesel, né? Então já de cara, uma coisa que eu já comentei, acho que tem em outro vídeo que eu percebi, sim, é a parte do desempenho. Ele tem um desempenho sim interessante, é um motor bem legal, né? E é um carro bem econômico, porém a gente sente sim que ele não tem a mesma resposta do motor T270. Isso aqui no caso, como eu sempre falo, né? Tem a questão de ser um carro totalmente diferente, né? Em relação ao Renegade, ser um carro maior, um pouco maior. Ele tem tração nas 4 rodas, que acaba agregando peso no carro. Mas de qualquer forma, se você pegar a versão a diesel do Jeep Compass, né, que ele tem 35 de torque, e comparado com a versão T270, que são 27 de torque, eu tenho certeza, se você olhar os dados, né, em questão de aceleração e velocidade e tudo mais, você vê que os dados da versão T270 é melhor do que a TD350, que é a diesel. Então já de cara foi uma coisa que você vai percebendo, mas só que você tem que ir acostumando com o carro. Então, por exemplo, nem esses dias aqui, na verdade, quinta-feira eu fui para uma cidade vizinha, onde a pista era de mão única, né? E eu tava com mais 2 ocupantes no carro. E na volta, né? É um carro que algumas situações ali, eu já não fazia ultrapassagem devido não ter uma resposta igual ao Renegade. Então é um carro que você tem que sim ir acostumando, né? Por mais que ele tenha um desempenho legal, mas você vê que ele é um carro que embaixo, assim, você andando devagar com ele, você tem umas respostas legais, sabe? Você sente a força do motor. Porém, quando você está na pista, você precisa fazer uma ultrapassagem, alguma coisa, você já vê que ele acaba sendo um pouquinho mais lerdo do que o Renegade, né? Então, é uma coisa que você tem que ir acostumando com o que você está na mão, para você sim fazer uma viagem segura e não abusar em questão nas horas das ultrapassagens. Então, foi uma coisa que assim que a gente tem que ir acostumando, né? Então, por exemplo, se eu tivesse a opção de escolher a diesel e a versão T270 para mim andar no dia a dia, né, que eu falei para vocês que esse carro aqui eu comprei devido à situação, por ser de uma pessoa conhecida, né, até em questão do preço que estava atraente, né, aí sim acabei pegando a diesel. Mas se fosse para mim realmente escolher entre diesel e o Flex, eu pegaria o Flex, até em questão do desempenho, né? E até em questão porque ele tem tração nas 4, só que eu nunca vou usar talvez, né? Então é uma coisa que agrega peso, você carrega peso no carro. Ele tem, é interessante, mas para mim não tem o porquê, né? Porque eu fico andando na cidade o dia inteiro, né? Então não vou andar na terra, não vou colocar o carro no barro em situações que precisa assim ter um carro 4x4, então não tem motivo de ter um carro desse. Agora, o que é interessante sim é a questão do consumo, porque ele é um carro econômico, né? Recentemente eu fiz uma viagem, que eu até comentei aqui, né, que andei quase 700 km com um tanque de combustível, né? Então fui, voltei e andei mais alguns dias durante a semana aqui, né? Então você percebe sim que ele é um carro que acaba sendo econômico, né, em questão de consumo. Então isso aí chama bastante atenção. É um carro silencioso até, né? É um carro silencioso para você andar. Você tem sim o barulho do motor a diesel, né? Que ele é um pouquinho barulhento. Até que é engraçado que o Renegade, o T270, quando você liga ele, você percebe também um barulhinho meio de... Até lembra um pouquinho do motor a diesel, né? Ele não é um carro tão silencioso, aquele motor, né? Mas assim, esse aqui, lógico, ele vai fazer um pouquinho mais de barulho. Para vocês em questão do porta-mala, porque aquela coisinha que fica embaixo do Renegade, né, no porta-mala, essa capinha aqui, né, tá vendo? Tá escrito Renegade aqui, que eu peguei do meu, né? Então você consegue ver aqui, ó, que eu encaixei ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Sobra um espacinho ainda, né? Lá no Renegade ele entra apertadinho ali naquele espaço, né? Aqui você vê
que dá pra ver um pouquinho da diferença de tamanho de porta-mala ali, ó. Tá vendo? É um ponto interessante pra gente observar. Lembrando que ele tá na parte superior aqui, né? Então dá pra gente abaixar sim o porta-mala e ganhar mais um espacinho, né? Mas de qualquer forma você vê que pelo menos a parte aqui de baixo aqui, né? Ela não fica tão longe do Renegade, tá vendo? Encosta lá no fundo, ó. Olha só. É isso aqui que sobra aqui na frente, né? Então é pouca diferença assim do Renegade, vamos falar. Só que é lógico, né? Você ganha assim um espaço aqui, né? Entendeu? Você tem um espaço maior aqui, né? Porque se você abaixar essa parte de baixo aqui, você tem um espaço grande aqui, né? Mas não é nada um absurdo, né? Mas que nem eu falo pra vocês, que nem por exemplo quando eu comparo com o Renegade, né? Por mais que ele tenha um espaço um pouquinho maior do porta-mala, só que é uma coisa que eu quase nem uso, né? Então isso aí fica um ponto que eu falava até no vídeo do Renegade, né? Eu falava, cara, é um porta-mala pequeno, porém ele é eficiente pelo dia a dia, né? Porque não é todo momento que você fica entupindo coisa no porta-mala do carro, né? E até mesmo nas viagens, né? Depende da viagem que você vai fazer, você não vai levar tanta coisa, você não, às vezes nem completa o porta-mala do Renegade, né? Então imagina nesse aqui. Outro ponto interessante desse carro aqui, que no dia a dia você vai percebendo, que eu já tinha mostrado também, foi em questão do espaço interno, né? Que ele acaba sendo maior do que do Renegade. Então você pega aqui, ó, o banco regulado para mim. Você vê que dá para sentar um adulto aqui atrás tranquilamente, né? Entendeu? Tem um espaço bom atrás do meu banco. E aqui no passageiro a mesma coisa, tá vendo? Olha só o espaço que sobra para minha filha, né? Minha filha no Renegade, né? Que nem, por exemplo, depende da posição, como você colocava o banco aqui. Então ela já ficava bem com o pezinho aqui no banco, né? Sabe, ela ficava, vamos falar assim, porque ela cresceu, né? Entendeu? Então você via que já tinha uma dificuldade aqui em questão do espaço, né? Tinha que colocar um pouco o banco para frente aqui do passageiro para ter um espacinho melhor para a perna. Agora nesse carro aqui, o banco tá regulado certinho para minha esposa, até para mim, eu sento ali tranquilamente no passageiro e você vê que tem um espaço bem maior aqui atrás. Mas que nem eu falo, isso aí vai muito para cada família, né? Que nem, por exemplo, se eu tivesse com o Renegade aqui, estaria tudo numa boa ainda, porque é pouquinha coisa que você coloca para frente o banco, que nem no meu caso lá, eu comentava com vocês, né? Olha lá as araras ali, tá ali em cima, aqui não dá para ver. Araras e as araras aqui. Que nem eu falava para vocês, né, no próprio banco lá do motorista. Então depende, minha mãe quando ia viajar atrás eu colocava um pouquinho para frente, eu ficava ainda confortável ali, né, no banco do motorista, e sobrava um espacinho um pouquinho maior na parte de trás. Então são tudo coisas que dá para você ir ajustando, né? Agora quando você pega uma família de estatura alta ali, com certeza sim, às vezes vai ter uma dificuldade, né? E lembrando também que nem sempre as pessoas, que nem você tem tanto de altura, que as pessoas vão usar sempre a mesma regulagem que você. Que nem minha esposa, ela tem praticamente a minha mesma altura, só que ela sempre usa o banco mais pra frente, né? Entendeu? Então vai muito de cada pessoa. Por isso que eu sempre falo que se você vai comprar um carro, vai com a família, experimenta o carro, entra dentro, regula banco, essas coisas. E aí sim vocês vão ter ideia assim do conforto, né? Não dá pra tirar por base das coisas que a gente coloca aqui. Uma outra diferença que a gente percebe, assim, questão a parte interna do carro, né? Que nem, por exemplo, o Renegade, quando você senta nele, né? Você fica longe do teto, né? Do carro, né? Agora, já desse carro, você fica bem mais próximo do teto. Então você vê que você parece que tem um espaço bem maior em cima, assim, né? Sabe, tem questão do vidro, né? Porque você vê que o vidro dele é grande, do Renegade. Você tem como fala, uma visibilidade boa, né? Não que esse carro não tenha, ele também tem. Mas você vê que ele é totalmente diferente em questão do Renegade. Quando você senta e você olha para o teto, você está bem mais próximo do teto. Nesse caso, nesse carro aqui, do que no Renegade, né? Entendeu? Então, inclusive um ponto interessante, né? Que eu tinha visto, né? Eu não lembro que canal que foi. Que falava que lá no Rio de Janeiro, o seguro do Renegade era caro porque tinha alguma arma que eles conseguiam colocar ela apoiada no chão traseiro do carro ali. E ficava com ela em pé no carro, né? Eu não lembro que arma, se era um fuzil, o que era, né? Que tinha um espaço bom. Então começaram a roubar bastante carro porque dava para colocar essas armas dentro do carro, né? Já diferente de muitos outros que você vê que o espaço é menor, né? E é verdade, para quem tem Renegade, se você entra no Renegade e depois você montar num Compass, olha pro teto que você vai ver que você tá bem mais perto do teto nesse carro do que no Renegade, entendeu? Então você vê que esse espaço entre o piso e o teto é bem maior no Renegade. Mas de qualquer forma é um carro muito confortável, né? Que nem eu que já andei essa quantidade, por ser um carro que já estava com 28 mil quilômetros e uns quebrados quando eu peguei. Então é um carro que eu percebi que o ruído interno dele é agradável, assim, né? Esses dias ele começou a fazer um barulhinho no painel, mas é intermitente, sabe? Não é toda hora que faz, né? Eu não sei, não consegui descobrir de onde que tá vindo,
né? Mas é um carro silencioso pelo tanto que ele já andou, tá? É bem confortável, sim, né? Que nem eu mostrei pra vocês em questão do espaço interno, tudo. Os bancos dele também é confortável, né? Eu acho legal o banco de couro, mas eu sinceramente prefiro de tecido. E eu já vi que tem pessoas sim que preferem banco de tecido também, né? Não sei porquê, mas eu sei lá, eu gosto de banco de tecido também. Né? Mas é um carro bem bacana, sabe? É confortável, a parte de suspensão também é legal, né? A única coisa que eu percebo que, por exemplo, quando você passa, depende da lombada assim, né? Parece que a traseira dele parece que ela dá um pulinho assim, né? Entendeu? Parece que o Renegade era um pouco mais firme nesses momentos, né? Sabe, quando você passa em alguma lombada, parece que você no Renegade você sente uma firmeza maior. E no Compass ali parece que, sabe, quando dá uma... Eu não sei falar pra você, sabe, parece quando a suspensão do carro tá cansada, né? Sabe que lá pula, é mais ou menos isso que dá a sensação. Mas deixo bem claro que pode ser uma percepção minha e às vezes não tem nada a ver, tá? Mas de qualquer forma é bem interessante o carro, tô gostando muito, né? Tô gostando bastante mesmo. E acredito que muita gente que deve ter, por isso que a gente vê um monte rodando pra cidade, né, cara? Você pega aqui, que é engraçado, quando você não tem o carro, né, você não dá tanta atenção pra esse tipo de carro. É que nem o Renegade, quando eu comprei o meu, aí você começa a ver o tanto que tem, né? E a mesma coisa desse carro aqui, né? Você começa a andar, você tem um carro, daí você começa a olhar os outros que tem por aí. E tem um monte, né? Tem bastante Jeep Compass, né? Então então você vê que sim, as pessoas têm porque também devem gostar bastante, tá? Mas, enfim, é um carro bem legal, né? Tô gostando bastante e a única coisa que falo que sinto sim essa diferença do desempenho, né? Das respostas. No próximo vídeo eu vou colocar nele fazendo uma retomada ali pra vocês verem. E eu vou gravar no mesmo lugar que eu gravei o Renegade, né? Pra vocês verem a diferença que dá, né? E aí eu vou ver se eu coloco no vídeo, né, os dois painéis ali do carro, pra você ver o carro acelerando ali numa retomada e a gente comparar, né, um carro com o outro. Vai ser interessante pra ver. E aí que vocês vão ver, entender que depende do perfil de carro que você tem que sim ir acostumando com ele e ir se policiando, né? Porque a mesma resposta que esse carro tem não é igual ao do Renegade. Então as mesmas coisas que eu fazia numa ultrapassagem com o Renegade, não posso fazer com esse carro. E tem um detalhe interessante também, né? Que nem meu tio, quando ele foi entregar o carro pra mim, falava, ele falou, né? Eu sempre gostei do motor a diesel, né, do barulho, né? E realmente, quando, assim, eu já andei com carro a diesel, tudo mais, né? Por causa da empresa que eu trabalho, né? Mas nunca, na minha família nunca teve carro a diesel, né? E uma coisa que chama atenção para quem gosta de motor é realmente uma coisa que acontece com esses carros assim. Com o Renegade você percebe, mas era bem pouco, que realmente era quando você tava numa rua, vamos falar assim, que você passa numa rua que tem construção dos dois lados, né? E aí você consegue escutar um pouquinho do barulho da turbina do carro, né? Entendeu? E já no carro a diesel você consegue escutar bem mais. Então tem uma faixa de giro ali, que deve ser uns 2.000 giros ali, que você tá andando, você escuta aquele barulhinho da turbina e é gostoso de ouvir. Então vou filmar aqui pra vocês, né? Não sei se vai pegar na câmera, né? Mas é interessante, tá vendo? Então se você tá andando de boa aqui, maravilha. Mas só que se você acelerar um pouquinho, você vai ver que ela faz aquele barulhinho da turbina, quer ver? Olha lá. É bem sutil assim, né? Mas é gostoso, sabe? É legal. E deixa bem claro, né? Que cada pessoa faz o que quer com o dinheiro, né? Porque no começo eu lá comentei, né? Que se fosse pra mim escolher realmente o carro, né? Eu compraria o Flex. Porque às vezes pelo preço que você paga de uma diesel, né? Você consegue pegar um Flex da versão mais completa, né? No caso, né? E às vezes, lógico, é que nem eu falo em questão de preço, em questão de valor. Porque a gente sabe muito bem que às vezes a gente pega carro completo e não usa tudo o que o carro oferece, né? Mas em questão de preço, logicamente daria para comprar uma versão bem mais completa, né, Flex, do que comprar uma diesel de entrada, né? Até em questão do usado mesmo, né? Você via que com o valor que pagou desse carro aqui, né? Que o valor de tabela dele, você pega a versão Flex bem mais completa, na versão S, às vezes você encontra ali com o preço desse carro, né? Então mas isso vai de escolha. Mas eu comprei justamente esse pela oportunidade ali que eu tive, né? Em questão de preço, tudo mais. E também por ser um carro com baixa quilometragem. Que a gente sabe que carro a diesel, né? Muita gente que compra ali é pra usar até, sabe, vai embora, sabe? Usa pra viajar, pra um monte de coisa que quando você vê anúncios é difícil você ver carro a diesel com baixíssima quilometragem, né? Geralmente você vê com uma quilometragem bem mais alta.
Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que gostem do vídeo. Ficou meio cansativo, né? Entendeu? Não fiquei entrando muito em detalhe, porque tem vários vídeos ali que, se procurar na internet, você consegue procurar coisas do carro ali, como funciona isso, explicando vários detalhes. Mas eu quis falar um pouquinho da minha opinião nesse tempinho que eu tô com o carro, né? O que eu achei dele, enfim, né? E às vezes pode ajudar algumas pessoas, tá bom? Um grande abraço e tudo de bom pra vocês, e uma feliz Páscoa pra todo mundo.